isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua misericórdia, pela tua bondade, pelo que você é. Nós te louvamos, nós te adoramos, exaltamos o teu santo nome. Toda glória te pertence, Senhor. Por isso nós te damos glória, Senhor. Nós te damos louvores ao Senhor, louvores. Te exaltamos, Senhor, te bendizemos. Aleluia, aleluia. Toda glória ao Senhor, toda glória. O único Deus que há, o único Redentor, o nosso Salvador, o nosso Deus que reina. Ele tem tudo sob o controle absoluto, através da soberania dele. Nós te agradecemos e te louvamos, Senhor. Te bendizemos porque você nos trata com o seu poder. Você libera esse poder para nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. Por isso nós te agradecemos, nós te glorificamos. Nós te rendemos graças, Senhor, te rendemos graças. Senhor, te louvamos pela tua palavra que é a verdade. Ela está estabelecida no céu para sempre. Obrigado, Senhor, que é a tua palavra que nos lava, que nos limpa, que nos purifica. Por isso nós te louvamos pela sua palavra. Você enviou a sua palavra para nos salvar, para nos curar, para nos abençoar. Nós te louvamos, Senhor, porque somos abençoados com a sua palavra. O Senhor nos deu a sua palavra. Aleluia, te agradecemos, te louvamos. Por isso nós todos nos dizemos: o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos dizemos: glória a Deus. Aleluia. Vamos sentar. Sejam bem-vindos nessa tarde. Amém. Que o Senhor abençoe o seu coração. Louvemos ao Senhor por esse amor de Deus por nós. Amém. Imagina isso, Deus nos ama. Ele que nos atraiu a Ele. Ele que nos quis. Não fomos nós que quisemos Deus. Nós nem tínhamos essa capacidade, mas o Senhor nos quis. Antes da fundação do mundo, Ele já pré-estabeleceu quem seríamos nós. Já imaginou isso? Então como que nós não vamos entregar a nossa vida a esse Deus? Como que nós não vamos buscar conhecer esse Deus? O caráter de Deus. Tudo está na Bíblia, na palavra. Por isso que nós temos que estudar a palavra para podermos ficar cheios dessa presença, que a palavra de Deus revelada é a presença de Deus. É Deus falando conosco, nos libertando, nos transformando. Por isso que nós não podemos levar a nossa vida com versículos que nós ouvimos falar em pregações, no púlpito e etc. Não é assim que é a nossa vida com Deus. Repetindo versículos que nós ouvimos alguém falar. Não é isso. Nós temos que ter a palavra estabelecida dentro de nós. E quem faz isso, nem somos nós. Então veja que nós dependemos dele. Nós precisamos dele para tudo. Por isso que nós temos que entregar a nossa vida a ele. Porque é ele que põe a palavra dentro de nós. Mas veja, não é para eu não fazer nada e ele coloca a palavra de jeito nenhum. Eu tenho a minha parte. Eu vou ler a palavra, eu vou estudar a palavra, porque Deus falou para estudar. Certo? Porque para eu orar, eu preciso conhecer a palavra. Não de ouvir falar. Gente, ouvir falar é uma coisa. Conhecer a pessoa é outra coisa, ou não? Ah, então. Ouvir falar de Jesus é uma coisa. Agora, conhecê-lo e andar com ele e receber a presença dele é outra coisa. É isso que eu estou tentando trazer aqui. Para você ser liberto do mundo, de você mesmo, dos seus pecados. Para você ter a vida eterna já. Viver esta presença de Deus na sua vida. Mas precisa ter a palavra.
Então é muito bom você estudar a palavra, ter um momento a sós com a palavra estudando, porque Deus começa a agir na sua vida. Às vezes, no começo, pode ser uma vez aqui, outra vez lá, parece que não está acontecendo nada, mas você tem que ir estudando. Você tem que ir buscando. Estudar a palavra não é ler a Bíblia. Ler a Bíblia é outra coisa. Eu estou lendo a Bíblia com calma, quero ouvir Deus no que Ele está falando, que é igual você receber um documento, uma carta. Você está lendo, está prestando atenção e recebendo aquilo, porque você vai precisar dar um retorno. A Bíblia é a mesma coisa. Eu estou lendo, eu estou recebendo, eu vou precisar dar um retorno naquilo. Então não é para ficar vago. Com o Espírito Santo, eu vou entendendo o que Ele está dizendo e já vou orando: Senhor, é isso que tem que acontecer na minha vida, ou é isso que jamais eu devo fazer, entendeu? Então a palavra de Deus, ela é viva, porque o Espírito Santo põe vida nela, porque é por isso que ele disse: a letra mata, porque a lei mata. Era só letra, não era vida, para mostrar que se não tivermos a vida, não adianta ter a letra, porque ela mata, por causa do pecado. É impossível viver a palavra de Deus se não tiver a vida de Deus dentro de si. É o que aconteceu na antiga aliança. Então Deus deu a lei através de Moisés, quando tirou o povo de lá, né, fez aquela aliança que eu já trouxe aqui, eu já mostrei sobre as alianças. De vez em quando acho que é bom voltar para recapitular, para entrar mais, para ver que existe uma aliança. Mas Deus fez essa aliança com Moisés e deu a lei para mostrar: todos somos pecadores. É isso que Paulo explica na carta aos Romanos. Todos somos pecadores. Então, sem Ele, nós não conseguimos ficar livres do pecado. Por isso que nós precisamos nascer de novo. Foi o que houve. O Espírito Santo veio, aceitei Jesus, o Espírito Santo veio. Mas isso foi obra dele, não foi eu. Eu simplesmente aceitei o convite da salvação. Como que eu aceitei o convite da salvação? Alguém que pregou para mim. Não foi do nada que você se salvou. Houve uma pregação. Vamos lá, Jesus é maravilhoso, você precisa conhecer esse Jesus. É demais, o que ele faz é muito bom. Isso já é uma pregação. Foi falado de Jesus, certo? E você não foi na primeira, talvez, nem na segunda, mas um dia você foi. Tá? Então ele ficou atrás de você. Pensa nisso, pensa. E como que nós deixamos esse Deus assim, em segundo plano? Eu faço o que eu quero, eu que determino o jeito que eu ando com ele. Imagina. Tá? Então isso é pecado. Então nós temos que entender quem é Deus através da Bíblia, a palavra de Deus. Não é só letra. Por isso que a letra mata, se não tiver o Espírito. Então o Espírito Santo está aqui, você tem que ter uma intimidade com o Espírito Santo. Converse com ele. Mas por que a gente não conversa com ele? Porque estamos vazios da palavra, não cremos nem que ele está lá, esquecemos dele. É horrível isso. Por quê? Não está tendo essa intimidade diária. Você tem que falar tudo. Espírito Santo, peraí, ele é o mestre, ele que te ensina. Ele que te ensina a ler a Bíblia, a estudar a palavra. Ele que te ensina o que é para você aprender hoje. É o máximo. Ele que te ensina como entrar na presença de Deus, como se desligar de você. É bárbaro quando Deus começa a pegar a palavra e te colocar dentro. Então isso é o momento que você vai adquirindo com Deus, e aos poucos você vai chegando. Ele vai trazendo luz para a sua vida. Porque há uma diferença de carne e espírito. Carne você faz tudo, não acontece nada. Por isso que desanima. Então as pessoas começam a inventar outras coisas. Porque quando uma pessoa se entrega para Deus de verdade, ela não vai largar nunca mais. Né? É impossível. Porque você não sabe mais viver sem isso. Certo? Você não sabe mais viver sem essa presença. Porque é isso que te dá alegria, é isso que te dá força, ânimo e também uma espera. Nós estamos esperando o Senhor. Porque a confiança é isso, esperar. Ele vem, ele vai vir. E mais, Jesus vai vir. Além de toda a espera, a maior espera é essa. Porque se eu estou esperando ele me abençoar e resolver o meu problema, eu estou esperando ele vir. Mas não é só essa vinda. É a outra vinda que ele vai nos resgatar.
É o máximo. Então o Espírito Santo é que faz tudo isso. Levar uma vida com Deus, onde você tem um compromisso absoluto com Ele. Aonde o Espírito Santo te ajudou a te colocar num lugar onde Ele é o primeiro. Jesus. Ele está acima de você e da sua família, dos seus negócios, se você é, e do mundo, e de qualquer pessoa, e da sua casa. Não que é para você sumir, não é nada disso. Acontece que a sua visão não está aqui embaixo, está no alto. Então as suas atitudes são de Deus. Só o Espírito Santo pode te ensinar isso. Porque é absurdo para uma carne ouvir falar isso. E como que eu vou fazer isso? Se eu tenho que amar as pessoas, como Jesus disse, como eu amo a mim mesmo e como eu amo a Deus. Mas é porque é falta de entendimento. Porque não é este amor que Deus está falando que está empregado na carne. Eu amo tanto a minha família que eu que tomo conta dela. Eu que dou direção para ela, eu que decido tudo para ela, eu é que resolvo os problemas para ela, eu que sou Deus. Então isso é carne. Eu nunca tenho paz, eu nunca tenho alegria, eu nunca tenho satisfação, porque quando parece que deu certo, está tudo errado. Eu estou fazendo tudo então contra mim. E aí vem aquele jogo. Não, mas eu faço tudo para você, você me trata desse jeito. Ai, ai, ai. Isso é carne. Porque eu quero retorno, porque eu que sou Deus. Então eu estou te ajudando tudo. Meu filho, minha filha, tal. E você, assim que você me trata? Oh. Então isso é carne. Então não é isso que Deus está falando para você largar a sua família. Largar de você fazer isso. Quando você fizer que nem a águia, que ela sobe no lugar mais alto. Veja a sabedoria de Deus nos dá em vários lugares na Bíblia. O exemplo da águia. Ela sobe no lugar mais alto que existe. E ela tem uma sabedoria que ela sabe quando é o vento, a correnteza certa para ela se jogar. Então se você tem o Espírito Santo, você sabe a hora que você se entregou e que você está com Ele. Você tem que experimentar. Você tem que ficar sozinho lá e pedir isso. Lembrar desse versículo. Como que é? Que eu vou para um lugar alto. Lugar alto é quando você deixa de pensar o que você fica pensando o dia inteiro. Isso e aquilo outro, eu vou fazer isso. Quando você entra em Deus, você não está pensando nada, nem você. Você está nele, então é aí que Ele resolve os seus problemas. É aí que Ele te dá força, Ele te dá discernimento. Ele tira você completamente desse mundo, da preocupação e desse amor carnal pela família, onde você é o Deus. Você fica preocupado e doente, porque você quer resolver a vida deles. Você nunca vai resolver a vida de ninguém, nem a sua. Nem a sua você vai resolver. Quem pode mudar uma pessoa? Quem pode dominar uma pessoa para que ela seja exatamente o que você quer? Ah, gente, isso não existe. Mesmo porque é escravo, não é assim que a Bíblia diz. Deus descreve. Vocês estão lendo o Antigo Testamento, vocês vão prestar atenção melhor lá quando ele fala de escravo. Os escravos, sempre houve escravo, desde o início, sempre. Só que o jeito que o escravo, que Deus lida com o escravo aqui, que Ele diz por lei, que Ele determinou como é, você traz o escravo para sua casa, você traz a família dele. Você dá uma casa para ele morar, você dá sustento para ele viver, para a família, cuida dos filhos dele. Epa, não tem nada a ver com a escravidão que a gente vê aqui, que é uma escravidão maligna. É sugar a pessoa e fazer ela um nada. Ser pior que um cavalo, que é um animal. Vocês estão acompanhando? Então veja como que Deus trata o escravo. Não é um domínio onde você suga o sangue dele. Você vai dar tudo para ele ser seu. Essa é a lei de Deus. Vai ler aqui na Bíblia. Então eu não posso mudar ninguém. Nem a mim, eu já tentei. Já tentei. Quase caiu todos os meus cabelos. Não consegui. Porque não é com a força. Você não precisa fazer força. Você tem que mudar. A águia, ela voa. Gente, é tão bom. Eu não sei o que essas pessoas sentem quando elas usam drogas. Deve ser alguma coisa nesse estilo. Porque não é possível uma pessoa querer drogas. Para ela ter, assim, um bem-estar de 15 minutos. Não, você pode ficar horas nesta presença. Com este bem-estar que você carrega
todos os dias na sua vida, onde você não se preocupa. Deus prometeu, Ele faz isso quando você adora o Senhor. Mas você precisa ter a Bíblia, você tem que estudar a palavra, você tem que buscar esse Deus, você tem que orar em línguas, você tem que louvar o Senhor. Mas enquanto você está lá, nessa presença, há uma mistura de louvor com adoração. Porque você começa a lembrar quem Ele é, o que Ele fez. E você começa a regozijar nesta presença do que Ele é. Isso é adoração. No máximo. Se ela está pensando em nada, Deus está tomando conta. Isso é entrega. Deus está tomando conta, eu não preciso tomar remédio para tirar essa opressão, essa dor. Porque Ele está tomando conta, eu estou livre. Vocês não acham isso máximo? É isso que eu estou trazendo aqui todos os dias. Que você tem que chegar lá. Aonde você vai ter coragem de soltar a sua vida e toda a sua família na mão de Deus. Então Ele vai lavando os seus pecados. Ele vai libertando você, Ele vai deixando você outra pessoa. E a riqueza dele começa a aparecer na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu chamado, no que Deus quer que você faça. Porque você vai aprendendo a obediência de Cristo Jesus, que foi uma obediência de morte. Veja, Ele aprendeu a ser obediente. Ele não nasceu obediente, de jeito nenhum. Ele nasceu um homem, sem pecado, mas José, o pai, teve que ensinar tudo para ele. Ser obediente, ensinar a trabalhar. Vocês não sabem que ele era carpinteiro? Ele devia ser dos bons, né? Trabalhava na carpintaria do pai. Existe esse lugar lá. Eles vão visitar. Entendeu? Ele trabalhava lá com o pai. Até o dia que ele cresceu espiritualmente e Deus disse agora. E ele foi batizado e foi. Certo? O Espírito Santo desceu. Vocês estão acompanhando? Então, Jesus aprendeu a ser obediente. Nós, não, por natureza, não somos obedientes a nada. Vocês sabem disso. Porque a carne não é obediente. Ela é orgulhosa e desobediente. Ela é maligna. Ela é contra Deus. Não vamos consertar a carne agora, porque não tem conserto. Carne não se conserta. Certo? Ela é renovada e transformada até o dia que nós formos completamente redimidos. Não. E o Senhor vai nos dar um corpo glorioso, né? Que eu já falei, estou falando sobre isso daí. O corpo glorioso, que é quando vai ser o arrebatamento. Porque ninguém pode entrar na presença de Deus com esse corpo, certo? Então é isso que o Senhor quer, que seja a vida do cristão, que você aprenda a ser de Jesus. Não com a sua cabeça, não com as suas atividades, mas com a sua vida. E aí você vai obedecer e saber o que Ele quer que você faça. Porque você faz por amor. Você faz porque você ama o Senhor. E obviamente esse amor está em você. Você ama as pessoas. Não importa o que elas façam para você. Você nem liga. Porque você ama. Você ama de verdade. Porque você ama o Senhor, que você entra na presença dEle. Então você quer que aquela maravilha que acontece com você aconteça com os outros. Por isso que há confusão dentro da igreja, porque as pessoas não vão buscar essa edificação espiritual. E elas querem servir a Deus e começa a confusão. Porque é carne com carne. É olho por olho, dente por dente. É promoção. Eu vou te promover. Ninguém promove ninguém. Porque a hora que a luz estiver em você para o seu serviço a Deus no reino, vai acontecer. Ele que te põe. Não tem como esconder essa luz. E ela vai ser executada. Ela vai agir. Vocês estão acompanhando? Então é tudo através da palavra. É o Espírito Santo. Busque esse Deus. Use o seu tempo com isso. Quanto mais você usar o seu tempo com isso, menos você quer ouvir falar de mundo, de político, de finanças. Não interessa o que vai acontecer. Porque vai acontecer. Não tem homem que vai dar jeito nesse mundo. Vocês estão vendo que estão dando um jeito ao contrário. Deus que vai dar o jeito na nossa vida. E depois, está tudo sob controle de Deus. Está escrito na Bíblia. Ele controla tudo. Não pense que essa balbúrdia que está acontecendo aqui no mundo, que Deus está por fora. De jeito nenhum. Deus está permitindo.
porque Ele vai vir resolver tudo. Ele virá, por isso que Ele virá. A gente diz, vem Jesus, Ele vem para mudar, resolver. Amém? Então, busca esse Deus. Deixa Ele ser o Deus da sua vida, porque Ele te ama. Experimenta viver com Ele. Não é tentar. Eu vou tentar. Tentar não. Você vai tentar uma pessoa para casar com ela? Não é assim. É assim? Não. Nem. Quando há aquele encontro, há o amor. Então é isso que precisa ter. Quando você se encontrar com Ele, você vai amá-lo. E você vai se entregar. Então, gente, a adoração é importante. Mas ela vem com a palavra. Muitas vezes eu gosto demais de estudar a palavra. Demais. Mas desde que eu nasci de novo, que eu fico pedindo, Deus, eu preciso aprender, me manda a gente ensinar. Eu quero saber tudo. Por que isso, por que aquilo, eu quero. Então, eu fico estudando. Eu uso muito tempo do meu dia estudando a palavra. Examinando as escrituras. Às vezes eu leio algum livro para tirar mais alguma coisa, saber mais. Mas às vezes eu estou tão nessa que o Espírito Santo vem e fala, vem me adorar. Porque eu começo a ficar cansada. Ele mesmo provoca esse cansaço em mim. Para com isso. Eu largo tudo. Fecho tudo. Como é bom adorar a Deus, entrar na presença dele, esqueço tudo. Deus renova as forças. Então você tem que experimentar isso, essa liderança de Deus, como Ele te quer. Entendeu? Porque às vezes a gente quer se esforçar e não é com esforço. É com entrega. É tão bom, gente, ser de Jesus. Então, quem está andando neste passo não vai ter preocupação. Assim, o que vai ser se Jesus chegar agora? Como que vai ser? O anticristo está se levantando? Ele está mesmo. E vai ficar muito pior, vai acontecer tudo. Vai acontecer tudo. Que está escrito na Bíblia. Mas que preocupação. Porque o Senhor diz que Ele cuida, que Ele alimenta, que jamais se viu justo passar fome. Jamais se viu justo abatido, caído e não se levantar. Porque Deus cuida. Mesmo que, nem sei. Você não tem que se preocupar. Você tem que viver retamente em Deus e Ele vai te dar tudo. Ninguém vai pôr a mão em você para destruir a sua vida. Se vier o pior, Ele vai te resgatar. O que eu vou mostrar aqui, gente, é um tema tão, vamos dizer, antigo, mas clássico. Lançai sobre ele a vossa ansiedade. Não, mas ninguém tem isso, né, gente? Ansiedade. Ela pode vir, nós podemos falar preocupação, se for melhor a palavra, você escolhe aí, né? Ou o medo até, você escolhe o que você acha que é mais conveniente para você, mas é tudo a mesma coisa. Então, aprender a lançar isso. Se você conhecer Deus, você vai ficar livre disso. Porque você vai entender que você não resolve nada. Seja a pior situação, você não resolve. Mas Deus resolve. É maravilhoso isso. Deixar Deus ser Deus, para Ele resolver. Então abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. E nós vamos ver aqui os versículos de 25 a 34, mas depois nós vamos fazer uma comparação com Lucas, porque no Evangelho de Lucas ele dá mais alguns detalhes que aqui em Mateus nós não temos. Olha, eu estou pensando em trazer um pouco de ensino sobre as parábolas de Jesus. O que vocês acham? A gente precisa aprender mais. Quanto mais você aprender, mais você tem condição de crescer espiritualmente. Se você não sabe a palavra, né, também fica difícil. E outro tema que eu quero trazer aqui também é sobre o nome de Jesus. Por que ele é tão poderoso? Como que é isso? Como que Deus fez esse nome ser poder? Mostrar tudo na Bíblia. E qual é a autoridade de Jesus, deste nome, no céu, na terra e no inferno? Já que está escrito em Filipenses, certo? E mostrar quais são os céus, que são 3, a terra, que é todo este planeta, com as galáxias e tudo mais, e o inferno, este lugar, que são 5 mundos. É bom você saber. E quem está aonde agora? E quem vai estar aonde? Quando for o julgamento final?
Você não acha bom você saber isso? Porque você sabendo isso tudo, você vai se programando na sua vida, né? Agora, você é ignorante na palavra, você anda errado, você está perdendo, sabe, solução da sua vida que tem que ser dada agora. Vocês estão acompanhando? Sim. Então, eu estou pensando, o que vocês acham? Eu falei, vou perguntar para eles, mas vocês têm que vir com fôlego, é ensino, certo? Mas Deus vem com a unção e você pede na sua casa, eu quero aprender, eu preciso entender a palavra. Porque se eu entendo a palavra, eu não vou ficar parada aqui, perder as bênçãos e ficar com pecado. Se eu sei, eu vou buscar mais, eu quero mais, eu vou ficando liberta dos meus pecados, eu estou num lugar melhor em Deus e preparada para a vinda dele. Amém. Tá? E saber o que está acontecendo. Amém? Amém. Bom, então Mateus 6:25. Jesus está dizendo, olha, por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as aves? Ele está falando aqui de uma situação diária de uma vida, né? Comer, beber, pagar conta, o que você vai... Como é que você vive? Não é para ficar preocupado. E veja que há uma grande preocupação com isso, quando não se está entregue ao Senhor. Quanto vai me sobrar, quanto eu vou ter, como é que vai ser, será que eu vou pagar tudo, será que eu não vou... É aquela coisa. Então ele diz, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Ele está aqui se referindo a Deus, nosso Pai, nós temos que conhecer esse Deus que é Pai. Amém? Amém. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Olha aí, Jesus está falando, fazendo uma comparação maravilhosa. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé, nós que somos a família de Deus. Está escrito em Efésios que nós somos a família de Deus. Nós somos. Nascemos de novo, entramos para a família de Deus. Ele é o nosso pai agora. Ele não cuida. Pois ele dá até esse exemplo. Você que é um pai terreno e que é mau, ele ainda fala assim, você não dá pedra para o seu filho, né? E dá o pão para ele. Não é? E por que Deus, vosso pai, como que ele vai te tratar? Muito melhor. Você que é mau, você sabe tratar bem seu filho. Então é isso que eu quero despertar em vocês, o conhecimento desse Deus que é Pai. Você tem que conhecer Ele, mas é na palavra, pedindo ao Espírito Santo. Por isso que você vai conseguir se entregar a Ele, porque você está conhecendo Deus que é o seu Pai, certo? Então Ele nos trata como família. Portanto, não nos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Quando você está na presença dele, ele sabe tudo, ele começa a te dar tudo. Ai, que glória! Ele te dá tudo quando você está na presença dele, ele te favorece. Bom, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É isso aí. Mas como que eu vou buscar primeiro o reino? Se eu sou o Deus da minha vida, o Deus dos meus negócios, o Deus da minha família, eu que mando, eu que sei, eu lá sei o que Deus quer. Então é que está errado. Não é isso que ele está falando. Eu sou ansiosa porque eu não conheço esse Deus Pai, que cuida de mim, que me sustenta. Mas como que ele me sustenta? Através da palavra, na presença dele, com o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Vocês estão entendendo? Olha que demais. Então ele diz, portanto, não vos inquieteis com o amanhã. Gente, o amanhã é que é o perigoso, porque eu quero dar uma solução para amanhã que nem chegou. E eu fico pensando, criando coisas na minha cabeça do amanhã, mais malignas, ou não? Nunca fico pensando que amanhã vai ser um dia bom, que no fim do ano vai ser... Não, eu já fico pensando coisas horríveis, sim ou não?
Isso é preocupação, isso é medo, isso é ansiedade. Tem que descartar, tem que ficar livre disso. Você não precisa fazer força para mandar isso embora. Conforme você vai crescendo espiritualmente, isso não existe dentro de você. E se vier uma voz muito suave, já está rejeitado, porque não tem espaço, porque a palavra está lá. Porque você entra na presença de Deus. Gente, que máximo. Você tem que buscar esse Deus lá, mas eu estou buscando, mas esperei não é um dia, pode ser muito tempo, depende. De quanto que é a sua ansiedade e de como que você está buscando a palavra. Para você entrar lá na presença dele. Você não entra assim, de qualquer jeito na presença de Deus. Não é assim. Você já tentou e não entrou, né? Sim ou não? Sim. Claro. Tentou, mas não aconteceu nada. Então, porque não é com a sua força. Não é com a minha. Eu não entro lá desse jeito. É quando eu estou preparado, ele que me põe. Por isso que eu tenho que ficar lá, para você ver que nós não somos nada, hein? Nós somos contra Deus, senão a gente já estava lá. Veja isso. E nós temos que nos preparar, estudando a palavra, buscando esse Deus todo dia, querendo, pedindo ao Espírito Santo, que é Ele, hein? Ele que faz todo o Espírito Santo. Ele é maravilhoso, Ele que habita aqui. Ele fala com você, Ele te dá retorno, Ele abre seus olhos, Ele te desperta, Ele te dá um alô, e muitas vezes você nem ligou. E é, meu Deus, olha o que aconteceu, não é bem que eu ouvi que era. Hã? Porque eu achei que era bobagem, que eu estava pensando. Não conheço a voz dele, não estou familiarizada. Deixo passar. Vocês estão acompanhando, gente? Amém. Vocês vão chegar lá, hein? Até o fim do ano. Prazo. Não, para a glória de Deus, sabe, ser estabelecida em cada vida. Amém. É a glória, gente. Você vai descansar, você vai relaxar, você vai ficar de bem com você. Amém. Sabe? Com os outros, nem sei, mas com vocês. Não. Uma vez que você fica de bem com você, você está de bem com tudo. Amém. Você está em paz. Isso é maravilhoso, gente. Então, olha, não adianta você ficar preocupado com amanhã e ficar pensando. Porque o amanhã tem os seus cuidados. Basta o dia de hoje, o seu próprio mal. Vence hoje. Por isso que nós lemos aqui na palavra que o Senhor fez esse dia de glória com alegria, não está escrito? E quando eu nasci de novo, a gente cantava muito esse hino. Dia de glória, dia de alegria, esse é o dia que o Senhor me fez. Aleluia, mas eu canto isso ainda hoje. Porque é assim, quando eu levanto, eu já falo, Deus, obrigado, o Senhor fez esse dia para mim, com a sua alegria, com a sua paz, com o seu poder. Por isso que logo cedo eu tenho que orar e pedir e receber essa força de Deus para os tormentos, os problemas que vão se levantar não me consumam. Está valendo? Amém. Eu vou saber enfrentar com a paz, com o Senhor, seja o que for, porque o diabo, ele vem. Então eu tenho que estar protegida, e é assim que eu estou protegida. Não é aquele negócio, eu te entrego, Senhor, já escutou? Eu já entreguei tudo, tudo. É o maior desespero lá dentro. A pressão já está 26. Então você vê o estado da pessoa. Jamais entregou tudo, entregou nada. Vocês estão acompanhando? Pois é, então. Veja, esse aqui, tudo isso que está escrito aqui é Jesus falando. Quando você for ler a palavra, veja Jesus falando. Ele em pessoa falando para você. Não se preocupe com a sua vida. Aleluia. Não se preocupe, entre na minha presença. Busque o reino de Deus. Você tem que aprender quais são as leis do reino de Deus, porque agora você é um ser que nasceu de novo e que ele disse que vai te dar o reino dele. Mas para você andar, o Senhor me disse isso, ele falou assim, olha, Maria, é o seguinte, para você andar no meu reino e ser estabelecida nele, você tem que estar bem estabelecida na sua vida pessoal. Quer dizer que ele tem que me corrigir, sim ou não? Sim. Então. Você entendeu? Sim. Ele vai te dar o teu reino, mas ele tem que ajeitar a tua vida. Você está estabelecido lá. Porque do jeito que você está estabelecido, é o jeito que você está vivendo no reino. São coisas unidas. Não pode ser separada. Está valendo isso? Deu para entender? Então veja agora Lucas 12, que é
o mesmo sermão, mas tem algo mais no final aqui. E nós vamos ver isso a partir... não vamos ler toda a passagem, mas eu quero enfatizar mais... através do versículo 30. Vamos começar aqui no 30. Então, Lucas 12 é a mesma passagem. Mas vamos aqui porque tem alguma coisa mais acrescentada. É no 30. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Claro, Deus nos pôs aqui no mundo para viver embaixo da ponte, não ter nada, nem isso. Ou viver doente, ou viver preocupado, ou viver angustiado, atormentado, atacado pelo diabo sem solução. Não! Ele deu um jeito. Jesus veio. Então, Deus sabe, nosso Pai. E Jesus veio justamente para isso, para resolver os nossos problemas. E para nos dar a vida dele. Então, no 31, buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Quem busca o reino de Deus está sendo ajustado para andar dentro dele. Então, tudo está sendo acrescentado. Tudo mais. Não é só tudo, é tudo mais. Até o que você nem está atrás, Deus está te dando, porque Ele trata você como filho. E quem é esse Deus que é o teu Pai? É o dono de tudo. Ele que criou a terra. Ele que criou os céus, Ele que criou tudo. Tudo que existe foi Ele que criou, Ele domina, é dele. Ele só não criou o pecado, Ele não criou o pecado, absolutamente. Mas tudo o que é coisa boa, Deus que criou. Então Ele te trata com esse tudo. Então tem uma, vamos dizer assim, uma doutrina, né, dentro do cristianismo, de que ser pobre é servir a Deus. Vocês já escutaram falar isso, né, gente? Tem que ser pobre e tal. Então vamos andar de chinelinho, né? Vamos andar, sabe, com um cavalo velho se tiver. E dê graças a Deus ainda se tiver um cavalo velho. Que é para sofrer, para não ser nada. Quem falou isso? Não conhece as escrituras. Eu vou trazer mais sobre isso. Porque Deus, gente, Deus é a glória eterna. Tudo que é o céu, que é maravilhoso, Ele nos deu em Cristo Jesus. Pensa nisso. É para nós, conforme Colossenses 3, vivermos o que é o céu agora. Porque somos cidadãos celestiais. Nós não somos mais terrenos. Isso é passageiro. Então nós não vivemos de acordo com as leis terrenas. Nós vivemos de acordo com as leis espirituais. Então isso é o Espírito Santo que vai te ensinar, conforme você vai estudando a palavra. Então buscar o reino de Deus em primeiro lugar, tá? Aí ele diz, não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Então nós estamos vendo aqui que o Espírito Santo, ele vem, é ele que vem para nos colocar nessa condição que Jesus está pondo aqui, que não é para ter ansiedade, é o Espírito Santo. Por isso que ele foi enviado. E ele está em você porque você foi cheio com o Espírito Santo. Você está cheio com o Espírito Santo, diga amém. Amém. Então, você está cheio, ele veio para te confortar. É o Espírito Santo. Deus nos conforta através do Espírito Santo. Que confortar não é assim, aceita o que você não tem. Epa! Não aceita Deus que está mandando. Não, não tem nem quase não. Acontece que a gente passa por testes para mudar o nosso jeito. Arrancar o pecado. Peraí, por que eu estou nesse teste? Eu tenho que perguntar para o Espírito Santo. Aonde que eu estou errado? Onde está o meu pecado que precisa ser tirado de mim? Me mostra. Você entende? Me ajuda, porque eu quero ser transformada. E o Espírito Santo vai ajudar nisso. Tá? Então, ele vem justamente para nos colocar no reino. O Espírito Santo, ele vem para isso. Por isso que ele está mostrando nesta passagem que não é para nos preocuparmos com nada. Mas isso não é nada mental, meus irmãos. Não é pessoal, não é humano. Isso é sobrenatural. Tudo que está escrito na Bíblia é sobrenatural. Não é natural. Por isso que você tem que entrar no que Jesus falou. Vocês agora estão assentados junto comigo no céu. Não é isso que ele diz em Efésios? Né? E que todas as bênçãos celestiais estão liberadas para nós. Então veja que é sobrenatural, aprender a ser sobrenatural. Aprender
a voar, a ir para o alto, como a águia. Como que você vai para o alto? Não é com a tua força, é no sobrenatural. O Espírito Santo é que te leva. E quando ele te leva, você tem a alegria de Deus e lágrimas escorrem do seu olho. Não é de tristeza, é de glória. Da presença, do lugar que é o céu. Ele te coloca no céu. Isso é adorar a Deus. É isso que traz transformação de vida. Então o Espírito Santo vem para nos tirar dessa condição natural, desta preocupação, o que eu vou ter amanhã, como é que eu vou fazer, não sei como é que é, porque eu estou no plano natural. É para eu entrar no sobrenatural, que ele vai me dar visão. Se é para eu fazer alguma coisa, ele me indica, ele me mostra, ele me orienta. Ele vai me orientando, porque Deus, andar com Deus não é ficar naquele estado até que Jesus venha, é mudança direta, gente. Né? É de glória em glória, por isso que está escrito em Coríntios, é de glória em glória a nossa mudança, para nos tornarmos na imagem de Cristo Jesus, certo? Vocês estão me acompanhando? Então não é assim, às vezes a gente fica num passo bastante tempo, porque são áreas que tem que ser bem trabalhada para ser transformada mesmo, nossa, de caráter, de tudo. Então, com a nossa busca, puxa vida, parece que eu não saio desse passo. Não, mas é porque Deus está agindo, como eu estou buscando. Mas quando eu sair daquele passo, eu já vou entrar numa outra condição, numa outra dimensão espiritual. Eu já cresci espiritualmente. Então, isso é o Espírito Santo. É Ele que faz, não nos preocuparmos, sabe? Então, o Senhor mostra aqui nessa passagem que Ele cuida de nós em duas áreas. Uma é esta área aqui, do que nós precisamos para viver aqui, e a outra é esta área do reino de Deus, que elas são diferentes. Então, tudo que eu precisar para eu me manter aqui na terra, tudo que eu precisar. Né? Você precisa ter casa, você precisa ter comida, você precisa ter vestuário, você precisa, enfim, você precisa ter as coisas, trabalho, etc. Então, esta é uma área que Jesus está tratando, tá? E a outra é o reino de Deus. Que ele disse assim, que Deus quer nos dar o seu reino, ele está dizendo aqui, tá? Ele escolheu dar o reino dele para nós. Pensa isso. Isso é muito grande. Você tem que estar nele. A gente não entende tudo isso agora. A gente não entende tudo isso. Mas nós estamos recebendo aos poucos a revelação. Como é grande o que Deus é e tem para nos dar. Então não é para ficar só nisso. Eu vou lá no culto, canto aleluia, escuto duas palavras, faço minha oferta e vou embora. Não é isso que é andar com Deus, gente. É muito mais. É você viver uma vida com Ele, que Ele veio para consertar o que estava tudo estragado, tudo no inferno, com o diabo, sem solução. Então o primeiro passo foi aceitar Jesus e nascer de novo, mas foi só o primeiro passo, para começar a acontecer tudo. Então não pode parar no primeiro passo, por falta às vezes de ensino, sei lá, de tempo, de querer se doar e etc, vai de cada um. Às vezes as pessoas se perdem nesse caminho, outros ficam parados lá, e não pode, isso que não pode, tá? Então, o que acontece conosco aqui nessa condição? Ele não quer que nós nos preocupemos, é para viver sem preocupação, é o que eu já adiantei, mas isso eu só consigo na presença dele. Então agora, na sua oração, todo dia, quando você está estudando, já leu a Bíblia, agora eu vou ficar aqui e ver se eu consigo voar alto. Vamos ver se ele me leva hoje. Mas peça para ele, me leva. Já começa a visualizar a águia lá em cima, onde nem se vê mais nada. Já é tão alta essa montanha, é tão alta, que as nuvens cobrem. E lá você está esperando ele. Você fala, eu estou te esperando, Espírito Santo, me leva. Me leva na correnteza espiritual para o trono da graça. O trono de Deus. Me coloca lá. Me ajuda, muda a minha vida. Me dá percepção espiritual. Me transforma. Então, é isso que o Senhor quer. Ele vai tirar a nossa preocupação. Ele tira quando nós chegamos lá. Eu não vou mais ficar presa à mesquinharia de repente. Você pode estar sonhando com grandes coisas, mas é mesquinharia. Porque você não tem o maior que é Ele. Então não adianta você querer isso.
Sabe, eu quero mais isso, quero mais aquilo. Aquilo são coisas vazias que se você receber, sem chegar nesse lugar com Deus, você se perde. Você perde até Deus na sua vida, sabe? É perigoso. Tá? Então é bom você estar lá e depois Ele te dá, você nunca vai perder Ele. Porque o que você receber é só acréscimo da glória dEle. Certo? Então muitas pessoas não querem esperar. Já querem as coisas terrenas para se perderem com elas, antes de terem Jesus. Então, na sua oração, pede, Senhor, me leva lá, porque é lá que você vai ficar livre de medo, de preocupação. O que vai ser meu futuro? Você pode mudar o futuro? Você não pode, Ele nem chegou. Mas se você começar a buscar Deus, aí sim, o seu futuro está sendo elaborado na sua vida, de acordo com o plano dEle, para você chegar lá. Porque existe um plano para o futuro. Olha que demais. Deus está pensando no seu futuro e no meu. Então, o Espírito Santo me leva para este lugar. Deus, meu Pai, o que o Senhor quer para mim? Ele não vai mostrar o mapa todo, porque senão a gente vai falar, não, isso é impossível, eu jamais vou aceitar isso. É lógico que jamais nós vamos aceitar. Não vamos. Porque é absurdo para a cabeça tudo que Deus fala. Mas você vai chegar lá, porque você vai buscando Deus. Quando você fala, eu jamais ia fazer isso na minha vida. Mas é que Deus pensa de maneira diferente. Então o problema aqui é que nós queremos ter controle com a nossa vida. Por isso que nós ficamos preocupados. Então você tem que perder o controle nesta condição. Fala, eu não quero mais, está me desgastando. Eu querer ficar preocupado, como que eu vou resolver isso? Como que eu vou fazer aquilo? Eu estou vendo que isso não está bom, aquilo poderia ser assim. Mas você não muda nada, você já viu. É só doença. Larga a mão. Vai nesse lugar alto. Vai na montanha bem alta. Feche seus olhos, põe a música que você gosta. Pode ser só instrumental, pode ser cantando a letra. E você vai ouvindo aquilo, e vai adorando o Senhor, canta junto, e vai dizer, me leva, Senhor, me leva para esse lugar, me leva. Eu quero estar aí com você. Me ajuda, me põe alto, me faça voar no alto, igual a águia que o Senhor deu exemplo. Faz isso, depois você vem me dar um testemunho. Para todos, porque isso acontece. E você vai começar a descansar. Quando você chega lá, você descansa, você não está preocupado com nada. E as doenças vão sendo curadas físicas. Você não vai ter preocupação com nada, medo de nada. Nada, você perde o medo. Porque você está com Deus. Você está debaixo, né, da proteção, das asas do Altíssimo. Você já imaginou? Que tamanho que é essa asa do Altíssimo? E ainda quer um esconderijo, que o diabo nem sabe onde é isso. Ele não pode acabar com a nossa vida se ele nem sabe onde é. E se eu estou lá todo dia, como é que ele vai acabar comigo? Ele vem, mas ele não acha esse lugar. Vocês estão me acompanhando? Então é muito importante isso, tá? Quando nós estamos nos preocupando com amanhã, pensa só nisso, gente, como eu disse, a nossa cabeça é fantasia direta, você sabe disso, né? É uma fantasia pura, dá para fazer um livro, uma novela, um filme. De tanta coisa que já inventou aqui, sim ou não? Sim. Isso é preocupação, que vem do medo, da ansiedade, da falta de Deus. Porque nós é que estamos controlando a nossa vida. Que tal você sentar no colo de Deus, o Pai, o soberano, que tem controle de tudo absoluto, e você igual um bebê, uma criança inocente, com Ele amparado, não se preocupar com nada, não ter medo com nada, se entregar e entregar tudo que pertence a você a Ele, a sua casa, a sua família, a sua igreja, a sua vida, os seus negócios, o seu ganho, que você gasta, que você precisa, você ficar livre. Ó, gente, meu Deus, isso vale ouro mais. É o máximo isso que Deus está ofertando aqui. Ele está fazendo essa oferta para todos. Vai atrás disso, buscar, porque está sendo dado detalhes. Ninguém pode dar detalhe do que ele nunca fez. Não pode dar detalhe quem não tem experiência. Mas é por aí. É por aí que Deus age dessa maneira. Peça para o Espírito Santo. Peça. Vai lá no alto da montanha. Já estudou, já leu Bíblia, já
falou com Deus, já clamou o sangue de Jesus, começa a adorar o Senhor, põe a música lá que você gosta, baixinho, alto, como você queira, só você, fica um tempo lá. Por isso que 10 minutos, 15 não dá. Não dá porque nós somos muito fechados neste mundo, presos. E a gente demora para se soltar. Porque quando parece que nós estamos lá e que vamos nos entregar para a correnteza, vem um pensamento. Então tudo é treino. Tudo é treino. Estamos aprendendo, igual os filhos da águia. Exatamente igual. Que aqueles filhotes lá não sabem voar coisa nenhuma. Né? Eles querem ficar na mordomia. Mas, epa, não é assim não. Vocês têm que se virar águia normal. Se virar, não é assim não. Vocês estão crescendo. E assim Deus faz conosco. Ele quer que nós aprendamos e vamos nos entregando para aprender a voar, a nos soltar, a ficar com Ele, esquecer de tudo, dos problemas, das notícias, do que os outros falam, do que os outros fazem. Gente, isso é horrível. Isso não é vida. Isso não tem valor. Isso é zero. Jesus não, o que Ele nos dá é um sossego, é uma paz, é um amor, sabe, é uma confiança que Ele está junto. E nesses dias nós estamos precisando demasiadamente disso. Porque Ele falou, não adianta pensar no amanhã. Porque amanhã é essa fantasia, hein? Você está criando um castelo de terror, um vampiro lá dentro, vai acabar com tudo. Então é esse medo, é isso aí. Que as pessoas não confiam em Deus, não acorda de noite apavorado, com medo, às vezes até quer brigar com os outros, porque está vendo coisa que não está vendo fantasma mesmo. É a fantasia da preocupação. Não permita isso na sua vida. Com a palavra de Deus, você vai ser liberto. Com a palavra de Deus, a sua mente vai ser curada. Vai ser uma mente sã, sadia, com a palavra. Livre desses tormentos, porque o diabo ele não vai ter acesso, porque você não vai dar condição a ele, abrindo portas e ainda falando coisas das fantasias da cabeça para ele vir. Gente, fala. Vocês estão me acompanhando? Está acontecendo tudo aí? Vocês estão seguindo? Então nós precisamos chegar lá onde nós vamos ter a mente de Cristo. Vamos ver Salmo 115. O que Deus fala para nós aqui, nesta passagem, é maravilhosa. Gente, que é o versículo, vamos ver os versículos, de 1 a 3, Salmo 115, versículos de 1 a 3. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia. Gente, quanto mais você lê a palavra, mais você vai agradecer a Deus pela misericórdia. Você vai entender o que é a graça. Você vai entender o que é o amor dele. Você vai entender o que ele faz. Como é a benevolência dele. Como ele é clemente. Como ele é suave, fiel. E você louva, você adora. É aí que você começa a subir. Está valendo? Então, você tem que ler a palavra. Para o Espírito Santo ir tirando isso de você, e você já vai, você está subindo, você já está se posicionando lá no lugar mais alto, aonde ele vai jogar você na correnteza. E você vai voar. Mas ele vai estar junto, caso você vai cair, que nem a águia bebê, ele põe de novo. Aleluia! Glória a Deus. Então veja só, a misericórdia, né? A glória do amor, da misericórdia, da fidelidade desse nosso Deus. Por que diriam as nações, onde está o Deus dele? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Então, aonde está o nosso Deus? No céu. E ele faz tudo que é do agrado dele. Que é só coisa boa. Não tem nada que não preste. O que não presta é no diabo. Está aqui no mundo. Mas Deus só faz o que lhe agrada, que são coisas boas, e ele está no céu. Mas a palavra em Jesus sempre nos lembra que nós também estamos no céu com ele. Por quê? Nós nascemos de Cristo Jesus, pertencemos a ele, está lá em Colossenses, e somos de Deus, estamos no céu. Em Filipenses, nós somos cidadãos dos céus. Nós somos peregrinos aqui agora.
Então a nossa visão é o céu. Quando você for voar com a águia, pede para o Espírito Santo te mostrar o céu, que é maravilhoso, você começa a regozijar. O céu, a grandeza do céu, a maravilha do céu. E você lá, em espírito, junto de Deus, com a sua alma sendo banhada, com essa santidade de Deus, tirando o medo, a preocupação, os pecados, as dúvidas de quem é Deus, aonde Ele está, que nem conhece. Só conhece quando você chega lá, mas é na adoração que você conhece. Pelo amor de Deus. Gente, eu falo isso, eu começo a ver o que eu vejo quando eu estou orando. Você entende? Deus te mostra o céu, a grandeza, a luz dele. Você fica banhado dessa presença. Você fica calmo. Você fica alegre. Você fica com paz, com força, com energia, com saúde. E com fé que vai crescendo. Que demais! Que uma fé que é uma força para você agir. Porque sem a fé verdadeira você não age. Porque a fé verdadeira é ação. E é para agora, não é para amanhã. É hoje. A fé é para o hoje. O ontem não interessa, porque o ontem acabou e nunca mais volta, não serve para nada. Acabou. É o hoje para ser o amanhã bom, o que virá. É isso que Deus quer, né? Então, se Deus falasse para nós como que Ele vai resolver o nosso problema, nem assim nós iríamos acreditar. Imagina! Ah, não acredito. Quando Ele faz o milagre, eu jamais imaginei isso, que fosse assim que Deus ia fazer. Já não aconteceu isso com você? Mas eu jamais. É lógico, nós não temos capacidade. Por isso que Ele não fala que jeito que Ele vai resolver o nosso problema, porque nós não acreditamos. Nós não temos essa condição de acreditar. Nós temos a condição de confiar para Ele vir resolver nosso problema. Sabe por quê? Nós não temos nem condição de lidar com o problema. Você já viu? O que você faz com o seu problema? Você fica gente, você fica uma pimenta. Você fica nervoso, o outro fica chorando, sem parar. O outro fica nervoso com raiva. O outro já fica, quer acabar com tudo. Cada um faz mal. Por quê? Porque não sabe resolver. Né? Aí começa, dói tudo, dói as costas, dói o estômago, dói o pé, dói a cabeça. Gente, ficou doente, vai no médico, ninguém acha nem é o que é. Ai, meu senhor, minha senhora, se é isso aí, não sei não. Sei lá, está com algum estresse, algum probleminha, pois é, então. É isso aí. Mas eu vou te dar um remédio para ver se acalma um pouquinho. Mas não adianta, porque depois volta. Nós não temos condição de lidar com os nossos problemas. Põe isso na tua cabeça. Você não vai fazer nada com os seus problemas. Eles só vão acabar com a tua vida. Você fica um ser irritado, um ser nervoso, um ser abatido, um ser triste. Porque você quer resolver e não pode. E nem sabe como. E ainda que Deus falasse, você nem acreditar. Hein, gente? Estão encaixando aí? Eu estou falando só para mim. Aleluia! Glória a Deus, né? Então, para nós sabermos como que Deus age, como que Ele faz, nós precisamos da palavra que nos ensina. Por isso que tem que estudar a palavra. Ela vai entrando, e quando você está lá orando e tal, o Espírito Santo vai te ensinando. E quando, às vezes, você pensa que para entrar na presença de Deus, você precisa, então, sei lá, daquele silêncio, eu nem sei, uma meia luz. Gente, Deus, quando você já está muito com Ele se manifesta assim. Ele já te dá a noção na hora do que você tem que fazer. Por causa da palavra. A palavra de Deus, ela que vai te guiar. Ela vai te iluminar. Ela vai te dar a ideia dela para você fazer. Por isso que você não pode ser uma pessoa sem a palavra. Aí você vai ser um cristão derrotado. Você vai ser igual às outras pessoas que não têm Deus. Porque você vai fazer tudo com a tua capacidade, com a tua mente, com o natural. E não é assim, porque tem algo sobrenatural, maligno, nesta condição. E é só com o Espírito Santo e a palavra. Vocês estão me acompanhando? Por isso que você tem que buscar a vida espiritual. Oh, glória a Deus. Fala mesmo, gente? Então, é isso. Só que leva um tempo, você tem que ficar lá mesmo, estudando. Estudando. Às vezes cansa.
Às vezes eu canso, eu fico cansada. Olha, se eu estivesse limpando as paredes da minha casa, acho que eu não ia ficar tão cansada como isso. Porque a mente, aquilo que ela não quer, ela luta contra. A luz está entrando. Aonde eram trevas, cansa. Então depois precisa descansar. Quando você vai adorar a Deus, você começa a ter esse descanso. É maravilhoso, gente. Isso é vida espiritual. Isso é Jesus Cristo. Isso é o Evangelho. Isso é o Espírito Santo. Isso é Deus, nosso Pai. Aleluia! Então a palavra de Deus nos dá instrução para tudo. 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 É o máximo. Porque às vezes você nem precisa perguntar, mas já vem. Já vem para você. É que você não sabe que é Deus que está falando. Você pensa que é o teu pensamento, mas não é Deus. Ele que está falando. Ele está te guiando. Assim que tem que ser. Assim que você tem que fazer. Estão me acompanhando? Mas tem que ter palavra. Tem que estudar. Estudo que eu falo aqui, todos os dias que eu venho aqui, isso é estudo. Você tem que estudar. Isso que eu falo com tudo com vocês, que é o que eu vivo, é de tanto estudar, tanto buscar, tanto adorar, tanto ficar com esse Deus. Usar o meu tempo para isso. Vale a pena. Uma hora o Espírito Santo toma conta da sua vida e Ele que está guiando você em todas as situações. Tá? Então, gente, esperar, como a Bíblia diz, esperar no Senhor, não quer dizer que é para você ficar deitado sem fazer nada. Epa! Não, porque tem confusão nessa área. Sabe, não preciso fazer nada, não, Senhor. Você sabe que Deus não gosta de gente preguiçosa. Deus não faz nada com gente preguiçosa. Porque veja só o trabalho que Jesus fez. E veja o trabalho de Deus para criar o mundo. Que no 7º dia Ele foi descansar, né? Não foi tão assim, hein, gente? Certo? Fazer não, Ele foi renovar, né? Refazer. Porque o mundo já estava feito há séculos. Ele tinha feito um julgamento na terra depois que Lúcifer subiu aos céus e foi querer ser Deus. Então ele julgou a terra e numa fração de segundos a terra foi congelada e depois virou tudo alagado, com trevas, e ele paralisou o sol, por isso que congelou, na hora, por milhões de anos. Certo? Então, Deus, Ele quer que nós saibamos esperar. Eu falei isso tudo de refazer a terra, porque Deus teve que usar todo o poder dele e diz que Ele descansou. Porque não foi fácil. Então, precisa trabalhar. Tá? Alguém me ligou um dia, tipo, sei lá, 11 horas da manhã. Sabe que eu decidi, eu vou sair do meu emprego, eu vou servir a Deus. Tá. Vou ficar orando em casa. Tá. Que hora você levanta? Eu levanto tipo 8h30, 9h. Não, você não vai servir a Deus. Quem leva essa vidinha não vai servir. A menos que fique trabalhando até as 3 da manhã. Aí pode ser, né, gente? Óbvio, você pode mudar o turno. Mas se é uma coisa normal, não é por aí. Deus não abençoa vagabundo. Quem não trabalha, todo mundo tem que trabalhar. Os pais têm que ensinar os filhos que eles têm que trabalhar. Tá cheio. Hoje em dia, então, já faz um século que Satanás está trabalhando aqui nesse mundo para pôr o povo preguiçoso. Né? Vocês sabem que agora, então, está no auge, né, gente? Um dinheirinho que eles ganham por aí, ninguém quer trabalhar mais, você não acha? Tá? Enquanto tiver esse dinheirinho, ninguém vai. Mas a senhora paga quanto? Vai fazer isso tudo? Ninguém quer fazer nada. Você não acha ninguém pra fazer nada, nem pagando. Porque isso é obra de Satanás, para ser vagabundo. Não trabalhar. Então pai e mãe tem que ensinar a filho a trabalhar. Não tem nada de ficar em casa, esperando que vai cair da onde. Não é assim não. A espera que Deus fala não é isso, gente. Vocês estão me acompanhando? Amém. Amém. É isso aí. Tem que trabalhar. De um modo ou de outro tem que trabalhar. Vocês estão me acompanhando? Não, eu vou servir a Deus. Você pensa que servir a Deus é o quê? Ficar deitado lixando a unha? Nossa!
E olha, além de orar muito, ficar muito com Deus, você tem muito serviço que tem o que fazer. É assim direto. Quem serve a Deus dentro da visão de Deus trabalha demais. Mas com a força dele. Ninguém fica doente, doido não. Certo? Vocês estão me acompanhando? E tem que trabalhar? Então, se é o caso de alguém que não trabalha, vai orar, né? Falar, olha aqui, eu não trabalho, porque eu não gosto, eu nem tenho vontade, mas vai falar com Deus, com o Espírito Santo, tu tem que falar. Falar sem fazer nada, sem produzir? E agora, faz o quê? 1 ano? Um pouco, Deus falou, ó, é bom você ir cozinhar. Mandou eu trabalhar. Não que eu não fizesse outras coisas. Não, é bom você ir cozinhar. Eu, sim, senhor, obedeci na hora. Não fui contestar, não. Tá me acompanhando? Então eu não, e nem reclamo. Esse negócio de ficar reclamando, tá fora. Não tá com Deus. Tá? Então vamos ver agora Isaías 40. Tá valendo isso tudo? Amém. Então, glória a Deus. Dê um glória a Deus. Aleluia. Esse nosso Deus é maravilhoso. Aleluia. Isaías 40. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Então, quando as pessoas me apresentam grandes problemas, eu penso, se fosse eu já ia fazer isso tudo que eu estou falando aqui. Mas isso não impede de eu orar para a pessoa, para pedir para Deus vir em auxílio. Mas a solução é essa. Vem o problema, vai buscar Deus. Ele vai resolver.